Oi, turma, do livro Poliana, Eleanor H. Potter, no capítulo 13, no bosque Pendleton. Poliana não foi para casa quando saiu da capela. Em vez disso, seguiu na direção da colina Pendleton. Tinha sido um dia difícil e, como era também um dia de férias, como chamava os raros dias em que não tinha aula de costura nem de culinária, ela estava certa de que nada lhe faria tão bem quanto uma caminhada pela mata verde e tranquila da colina Pendleton. Por isso, seguiu calmamente, apesar do sol quente sobre suas costas. Não tenho de estar em casa antes de 15h30, falou para si mesma. E vai ser bem legal atravessar a mata, mesmo tendo de subir a colina. Tudo era muito bonito naquele lugar e Poliana sabia disso por experiência própria. Mas nesse dia a mata parecia ainda mais agradável que nunca, apesar da tristeza por causa do que tinha de dizer para Jimmy Bean, no dia seguinte. Queria que elas estivessem aqui em cima, todas aquelas senhoras que falavam tão alto. Poliana pensou enquanto suspirava, olhando as manchas azuis brilhantes entre as copas verdes das árvores iluminadas pelo sol. Por alguma razão, acredito que se estivessem aqui em cima, iam mudar de ideia e adotar Jimmy Bean. Concluiu segura de sua opinião, mesmo não sendo capaz de identificar nem para si mesmo que razão era aquela. De repente, a menina levantou a cabeça e escutou atentamente. Um cachorro tinha latido um pouco adiante, não muito longe. Momentos depois, o cão veio correndo e ainda latindo na direção de Poliana. Olá, cachorrinho, olá. Poliana acariciou o animal com os dedos e olhou ansiosa para o caminho. Sem dúvida, ela já tinha visto aquele cachorro antes. Ele estava com o homem, o Sr. John Pendleton, e ela fixou os olhos esperando vê-lo. Por alguns minutos observou cuidadosamente, mas ele não apareceu. Então voltou sua atenção para o cachorro. Como Poliana pôde perceber, o animal estava agitado de modo estranho, não parava de latir, dando uivos curtos e agudos como se fossem sinais de alarme. E também corria para frente e para trás no caminho diante de Poliana. Então a menina decidiu segui-lo e pouco tempo depois chegaram a um caminho lateral que o pequeno cachorro tomou, quase voando, e logo em seguida voltou gemendo e latindo. Esse não é o caminho de casa. Poliana riu e permaneceu no caminho principal. O cachorrinho estava extremamente agitado agora. Para frente e para trás, ele ia e vinha entre Poliana e o caminho lateral, latindo e gemendo dolorosamente. Cada tremor do seu corpinho marrom e cada fixada de seu olhar castanho eram claramente um apelo. Tão claramente que por fim a menina compreendeu e o seguiu. Logo adiante, o cachorrinho disparou loucamente e não demorou muito para Poliana chegar ao motivo de tudo aquilo. Um homem deitado, imóvel, ao pé de uma grande pedra íngreme e a poucos metros do caminho lateral. Um galho seco quebrou sob o pé de Poliana, fazendo um ruído curto e seco. O homem se virou e, com um grito de aflição, ela correu até ele. Senhor Pendleton, oh, está ferido? Ferido? Oh, não, estou fazendo a cesta sob o sol. O homem respondeu bruscamente, bastante irritado. Olha aqui o que você sabe para me ajudar. O que pode fazer? Tem algum juízo? Poliana respirou fundo e, como de costume, respondeu as perguntas literalmente uma a uma. Ora, Sr. Pendleton, eu não sei muito e não posso fazer muitas coisas, mas a maior parte das senhoras da igreja, exceto a senhora Halson, dizia que eu tinha muito juízo. Um dia elas estavam falando isso e eu ouvi, mas elas não sabem que eu ouvi. O homem sorriu, mas estava muito sério. Está bem, criança, já entendi. Me desculpe, essa minha perna maldita. Agora escute. Ele fez uma pausa e com certa dificuldade levou a mão ao bolso da calça, tirou o molho de chaves e separou uma entre os dedos, o indicador e o polegar. Seguindo aquele caminho por uns 5 minutos vai encontrar minha casa. Com essa chave vai poder entrar pela porta lateral debaixo da parte debaixo da porte-cochere. Sabe o que é porte-cochere? Ah, sim, senhor. Titia tem uma e em cima ela fez um jardim de inverno. Ali é o telhado onde dormi, só que não dormi, entende? Eles me encontraram, hein? Quando entrar na casa, passe direto pela antessala e pelo hall e vá até a porta lá no final. Sobre uma escrivaninha grande no meio da sala vai ver um telefone. Sabe usar um telefone? Oh, sim, senhor.
Sabe, uma vez, quando tia Polly... Deixa a tia Polly para lá agora. O homem interrompeu a menina, fazendo uma careta de dor, enquanto tentava se mover. Procure o número do Dr. Thomas Chilton, numa agenda telefônica que vai encontrar por lá. Deveria estar ao lado do aparelho, mas provavelmente não está. Imagino que vai saber o que é uma agenda telefônica quando encontrar uma. Oh, sim, senhor. Adoro a da tia Polly. Tem um tanto de nomes esquisitos e... Diga ao Dr. Chilton que John Pendleton está no pé do monte Little Eagle, no bosque Pendleton, com uma perna quebrada. Ele vai entender. Diga para ele vir imediatamente com uma maca e 2 homens. Se falar isso, ele vai saber o que fazer. Avise para vir pelo caminho que começa na casa. Uma perna quebrada? Oh, Sr. Pendleton, que coisa horrível. Poliana sentiu um arrepio. Mas estou contente porque estou aqui. Não posso fazer. Sim, pode sim, mas não vai. Você pode fazer o que estou pedindo e parar de falar tanto, gemeu o homem enfraquecido. Com um gemido, Poliana se foi. Dessa vez, ela não parou para ver as manchas azuis entre as copas das árvores iluminadas pelo sol. Olhou apenas para o chão, procurando ter certeza de que nenhum galho seco ou pedra se enroscassem em seus pés apressados. Não demorou muito para ver a casa. Já a tinha visto antes, só que não de tão perto. Ela quase teve medo daquela pilha imensa de pedras enormes e cinzentas, com varandas sobre pilares e em uma entrada impressionante. Depois de parar por apenas um momento, Poliana atravessou correndo grande gramado, bastante abandonado, deu a volta na casa e foi até a porta lateral debaixo da porte-cocheire. Seus dedos rígidos, por causa da força que usou para segurar as chaves, estavam qualquer coisa menos hábeis em seu esforço para virar a chave da fechadura, mas finalmente a pesada porta esculpida foi vagarosamente aberta. Poliana respirou fundo, apesar da pressa que sentia. Ela parou por um momento e olhou assustada para a antessala. Logo adiante viu o hall amplo e sombrio. Os pensamentos rodopiavam, confusos em sua cabeça. Estava na casa de John Pendleton, a casa misteriosa, a casa onde ninguém, exceto seu dono, entrava. A casa, em algum lugar, guardava um esqueleto, e ela, Poliana, tinha de entrar sozinha naqueles cômodos sinistros, telefonar para o médico e dizer que o dono da casa estava deitado. Com um gritinho, a menina, sem olhar para a direita nem para a esquerda, correu pelo hall até a porta lá no fundo e a abriu. O cômodo era grande e sombrio como o hall, com madeiras escuras e panos pendurados nas paredes, mas pela janela a oeste o sol irradiava um feixe de luz dourada que atravessava o piso e iluminava as ferramentas de metal opaco da lareira e o telefone sobre a grande escrivaninha no meio do cômodo. Foi na direção dessa mesa que Poliana caminhou cuidadosamente, mas também apressadamente. A agenda telefônica não estava do lado do aparelho, estava no chão, mas Poliana a encontrou e logo deslizou sobre ela o seu trêmulo dedinho indicador até a letra C, procurando por Chilton. Em segundo já estava com o próprio doutor do outro lado da linha, e tremendo passava sua mensagem e respondia às perguntas curtas e importantes do médico. Feito isso, desligou o telefone e deu um longo suspiro aliviada. Depois Poliana olhou rapidamente ao seu redor e passou por várias coisas que se confundiam diante de seus olhos: cortinas vermelhas, paredes cobertas de livros, uma escrivaninha bagunçada, inúmeras portas fechadas, entre as quais a que talvez escondesse um esqueleto. E em todos os lugares poeira, poeira, poeira. Então atravessou o hall bem depressa e chegou à grande porta esculpida, ainda meio aberta, exatamente como havia deixado. Dentro do que pareceu, para o homem ferido, um espaço incrivelmente curto de tempo, a menina estava de volta à mata, parada ao lado de John Pendleton. Então, qual foi o problema? Não conseguiu entrar? Ele perguntou. Poliana regalou os olhos. Ora, claro que consegui, não estou aqui? Como se eu fosse estar aqui se não tivesse conseguido entrar? O médico vai chegar o mais rápido possível com os homens e as coisas. Ele disse que sabia exatamente onde o senhor está. Por isso não precisei ficar lá para mostrar. Queria estar aqui com o senhor. Queria? O homem sorriu sério. Bem, não posso dizer que tem bom gosto. Acho que poderia encontrar companhias mais agradáveis. Está dizendo isso porque é mal-humorado? Obrigado pela franqueza, estou. Poliana deu uma risadinha, mas é mal-humorado só por fora. Por dentro não é nem um pouco mal-humorado. É mesmo? Como sabe disso?
O homem perguntou, tentando mudar a posição da cabeça sem mover o resto do corpo. Oh, de muitas maneiras. Olhe, por exemplo, o jeito como trata o cachorro. Ela acrescentou, apontando para a mão longa e magra que pousava sobre o pelo macio e brilhante da cabeça do cão ao seu lado. É engraçado como cachorros e gatos conhecem o interior das pessoas melhor do que as próprias pessoas, não é mesmo? Espere, vou segurar sua cabeça, ela exclamou de repente. O homem tremeu várias vezes e gemeu baixinho uma vez enquanto a troca de posição estava sendo feita. Mas por fim achou que o colo de Poliana era muito bem-vindo como substituto daquela pedra onde sua cabeça tinha repousado antes. Assim está melhor, ele murmurou fraco. Por algum tempo o homem ficou em silêncio, Poliana observando seu rosto. Se perguntou se ele estava dormindo. Não, ela não achava que estava. Parecia que seus lábios estavam bem fechados para reprimir gemidos de dor, e a própria Poliana quase gritou enquanto observava o corpo do homem, grande e forte, deitado lá, tão impotente. Uma das mãos bem fechada permanecia jogada sobre a pedra, sem se mexer. A outra, aberta, descansava sobre a cabeça do cachorro. Este, com os olhos tristes e cheios de ansiedade, também não se mexia. Minuto a minuto, o tempo ia passando, o sol ia se pondo e as sombras cresciam sob as árvores. Poliana estava sentada tão imóvel que mal parecia respirar. Um pássaro pousou corajoso bem perto da mão dela. Em um esquilo, sacudiu sua cauda peluda no galho de uma árvore, quase debaixo do nariz da menina, mas ela manteve seus pequenos olhos brilhantes fixos no cão imóvel. Finalmente o cachorro levantou as orelhas e gemeu baixinho, depois deu um latido curto e algo agudo. No instante seguinte, Poliana ouviu vozes e logo os donos delas apareceram. 3 homens carregando uma maca e algumas outras coisas. O mais alto deles, um homem com barba bem feita e um olhar simpático que Poliana imediatamente concluiu que era o Dr. Chilton. Se aproximou, sorridente. Brincando de enfermeira, mocinha? Oh, não, senhor. Ela sorriu também, apenas segurei a cabeça dele. Não dei nenhum remédio, mas estou contente porque estou aqui perto dele. Eu também, o médico concordou com um aceno na cabeça e desviou sua atenção para o homem ferido. Poliana e suas aventuras, né? Então, assim, tudo ela procura ser uma boa menina, transparente, alegre, feliz. Em tudo ela procura reabastecer as suas energias mediante ao comportamento humano, muitas das vezes desagradável, irritante. Algumas pessoas chegam a ser cruéis com ela, né, da forma de falar, da forma de ser, e ela não se importa, ela releva e continua sendo quem ela é, uma pessoa boa. E isso, trazendo para a sala de aula, trazendo para a nossa realidade enquanto professor, enquanto educador, nem sempre a gente consegue manter, né, o nosso ânimo, a nossa sensatez, o nosso equilíbrio, manter a nossa vontade de servir diante de pessoas que são azedas, pessoas que, porque têm os seus problemas, acabam descontando na gente, né? E ainda assim, mesmo que seja tão difícil, mesmo que seja tão complicado, faz parte da nossa missão, né? Tirar leite de pedra. Muitas dos pais que vêm, às vezes, com pedra na mão, que vêm querendo arrumar briga, desentendimentos, cheios da razão, né? O professor, ele fica meio alheio porque nem sempre ele tem o apoio da direção, que também, muitas das vezes, prefere prejudicar o professor do que estar do seu lado, te protegendo, né? Mostrando que pode confiar no seu superior, dentro dessa hierarquia que existe, professor, coordenador, diretor. Muitas das vezes o professor se sente sozinho. É o que a Poliana estava se sentindo aqui, né? Sozinha. Mas o ideal é não largar o osso, né? Não abandonar esse bom ânimo, essa boa vontade de servir, independente daqueles que estejam em nossa volta. Eu acho que é a lição de hoje que a gente deve aprender com a Poliana, né? A persistência, a resignação, a resiliência e principalmente o bom ânimo em todos os setores da nossa vida, para a gente não se abater com a amargura, com esse lado amargo e cheio de mágoas que as pessoas carregam e que elas às vezes querem despejar na gente, né? Que o professor não permita isso, porque a qualidade do seu ensino, das suas aulas,
do seu relacionamento com os alunos não depende de ninguém a não ser dele próprio. Então, eu acho que a gente tem aprendido bastante com a Poliana sobre isso. Manter sempre firme o nosso pensamento e não deixar se contaminar com o azedume alheio.